O projeto de extensão Contabilidade Cidadã é uma iniciativa da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias do Campus 19 Camaçari, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e da Unidade Acadêmica de Educação à Distância. Capacitação para conselheiros do Fundeb é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Educação, Federalismo e Controle Social, sob minha coordenação, professor Sérgio Henrique Conceição. Capacitação para conselheiros do Fundeb, curso EAD. O curso Capacitação para Conselheiros do Fundeb EAD está dividido em 3 módulos. O primeiro módulo tratará do que é o Fundeb. O segundo, o que é o Conselho do Fundeb. E o terceiro, sobre o plano de trabalho para os conselhos do Fundeb. Esse é o módulo 1, que vai tratar do que é o Fundeb. O Fundeb é um fundo contábil que abrange recursos dos impostos arrecadados por União, Estados e municípios que são destinados ao financiamento dos sistemas públicos de educação básica. O Fundeb foi regulamentado em 2006 e trata-se de um aperfeiçoamento de um fundo anterior existente que era denominado Fundef. A origem do Fundeb está muito relacionada à Constituição de 1988 e aos desafios de universalização da educação básica no país e da eliminação do analfabetismo. Para compreendermos o que é o Fundeb, é necessário, primeiramente, compreender como está sistematizado todo o sistema de financiamento da educação pública no Brasil. Esse arranjo está estabelecido a partir da Constituição Federal, da Emenda Constitucional número 53 de 2006, que trata do próprio Fundeb, da Lei de Diretrizes e Base da Educação, a LDB, Lei 9.394 de 1996, as constituições estaduais, que também tratam sobre educação e sobre os sistemas públicos de educação, e das próprias leis orgânicas dos municípios, que igualmente tratam desse tema. Antes do Fundeb, existia o Fundef. O Fundef vigorou no período de 1997 a 2006, através de uma emenda constitucional, a de número 14 de 1996. O Fundef envolvia a subvinculação de recursos da União, Estados e municípios direcionadas a investimentos no ensino fundamental. Os recursos que constituíam o Fundef eram divididos pela quantidade de estudantes das redes públicas de educação e eram executados à proporção de 40% para a manutenção de desenvolvimento do ensino, MDE, e 60% para o pagamento da remuneração dos profissionais da educação do ensino fundamental. Estes recursos eram divididos pela quantidade de estudantes nas redes públicas de educação, a partir do valor mínimo de investimento denominado gasto-aluno. Esse gasto-aluno era determinado pela União e sempre que o montante per capita desse fundo não alcançasse o valor mínimo, a União complementava os recursos do Fundef, de forma a assegurar um investimento mínimo por estudante. O Fundeb, então, veio para substituir o Fundef e passou a vigorar a partir de 2007 e tem seu prazo de duração fixado até 2020. O Fundeb, então, foi instituído através da Emenda Constitucional número 53 de 2006 e, igualmente ao Fundef, resulta em uma subvinculação de recursos para o investimento na educação básica. Deste modo, o percentual foi aumentado de 60% anteriormente no Fundef para 80%. Uma das diferenças do Fundeb em relação ao Fundef é que o Fundeb passou a englobar a educação básica e não apenas o ensino fundamental. Por educação básica,
entende-se a educação relacionada desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino profissional e a educação para jovens e adultos. O Fundeb, portanto, ampliou o escopo de financiamento da educação pública. Da mesma forma que o Fundeb trabalhava na lógica do valor mínimo de investimento, o gasto aluno, ou seja, o governo federal, através de um decreto, determina o valor mínimo a ser investido e o recurso englobado que compõe o Fundeb é dividido pela quantidade de estudantes matriculados nas redes públicas de ensino. Sempre que esse valor per capita é inferior ao gasto aluno, a União complementa os recursos. Assim como o Fundeb estipula a proporção de gastos na proporção de 40% para a manutenção e de desenvolvimento do ensino, MDE, e 60% para a remuneração dos profissionais que atuam efetivamente na educação básica. Tanto o Fundef quanto o Fundeb trabalham com uma série de conceitos importantes para o campo do financiamento da educação. O primeiro deles diz respeito ao MDE. O MDE, Manutenção de Desenvolvimento do Ensino, diz respeito a todos os gastos relacionados à educação, seja com a manutenção das escolas, aquisição de livros, transporte, material escolar, infraestrutura e instalação de todas as unidades escolares. O segundo conceito importante diz respeito ao gasto aluno. O gasto aluno, como foi dito anteriormente, é fixado pelo governo federal e representa o valor mínimo de investimento que os governos estaduais, municipais e federais farão por cada aluno matriculado numa rede pública. O terceiro conceito que nós vamos trabalhar a seguir é o conceito de vinculação e subvinculação. Bom, e de onde vêm os recursos que financiam a educação? Dos tributos que eu, você e todos os brasileiros pagam. No âmbito federal, a arrecadação relacionada ao imposto de renda, o IPI, o ITR, o IOF, o imposto de importação, o imposto de exportação, as contribuições sociais como salário-educação, o COFINS e o Fundo de Amparo ao Trabalhador são recursos que financiam direta ou indiretamente a educação. No âmbito estadual, a arrecadação relacionada ao ICMS, o IPVA, ao Imposto de Transmissão Causa-Mortes, o Imposto de Renda dos Servidores Estaduais, são os tributos que financiam a educação. No âmbito municipal, o ISS, o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários e o Imposto de Renda dos Servidores Municipais, o fruto dessa arrecadação igualmente financiam os sistemas públicos de educação municipal. Esta arrecadação e o percentual aplicado sobre ela é que compõe, em primeira etapa, o montante dos recursos que vão financiar a educação e, através da subvinculação em uma segunda etapa, os recursos que vão constituir o Fundeb. Pelo Pacto Federativo, existe um acordo em que há uma transferência de parte da arrecadação de tributos federais para estados e municípios e uma transferência de parte da arrecadação de impostos estaduais para os municípios. São chamados fundos de participação. Estes percentuais de distribuição podem ser verificados nesse slide através do quadro 8. É importante dizer, então, que toda a educação pública do país é financiada a partir da arrecadação dos tributos que nós pagamos. Se vocês se interessarem em continuar essa discussão de uma forma mais aprofundada, eu recomendo o livro que escrevi em 2006, que trata mais detalhadamente sobre esse assunto. O livro chama-se Educação Tributária, Questões de Política e Cidadania. Este livro está disponível no acervo da Universidade do Estado da Bahia. Quando se fala do financiamento dos sistemas públicos de educação no Brasil, como falávamos anteriormente, é importante a gente conhecer estes dois conceitos, o conceito de vinculação
e o conceito de subvinculação dos recursos. O conceito de vinculação de recursos é uma estratégia adotada pela Constituição de 1988 que significa separar da arrecadação de tributos de estados, municípios e União um percentual para financiar os sistemas públicos de educação. A Constituição Federal de 1988 fixa que 18% da arrecadação dos impostos federais serão direcionados à educação e que o percentual de 25% será aplicado para estados e municípios financiarem suas redes públicas de educação. O Fundef anteriormente e o Fundeb atualmente trata-se de uma subvinculação. O que é isso? Dos valores que já estão vinculados à educação, anteriormente 60% eram destinados ao Fundef, e estes recursos eram exclusivos para o financiamento do ensino fundamental. Com a implementação do Fundeb, essa subvinculação ampliou para 80% e passou a englobar toda a educação básica, ou seja, infantil, fundamental, médio, profissional, de jovens e adulto. Então o Fundeb atualmente e o Fundef anteriormente nada mais são do que uma subvinculação, ou seja, uma separação de um recurso que já está previamente separado para a utilização na educação e que, no caso do Fundeb, está determinado para ser utilizado na educação básica. Então, significa na prática que dos 18% da arrecadação de tributos federais serão destinados para a educação. 80% disso serão destinados a financiar a educação básica. Dos 25% dos recursos arrecadados com tributos por estados e municípios serão destinados ao financiamento da educação. Desses 25%, 80%, o que equivale a 20%, serão destinados ao financiamento da educação básica. Ou seja, os fundos de educação, anteriormente Fundef e atualmente o Fundeb, são subvinculação de recursos que originalmente já estavam relacionados e direcionados para o financiamento da educação do sistema, para o financiamento dos sistemas públicos de educação. É importante destacar, portanto, que nós educadores e a população em geral precisa estar muito interessados sobre a temática dos tributos, como os tributos são pagos, como os tributos são arrecadados, porque a partir da arrecadação de recursos destes tributos é que é possível financiar a educação e todos os demais serviços públicos. É nosso papel informar-se e conhecer acerca dessa temática, porque também essa temática é muito importante para a qualidade de nossa educação. Maior arrecadação em tributos significa maior oportunidade de financiamento de serviços públicos, inclusive a educação. Ressaltando, nós educadores e cidadãos precisamos estar muito atentos a essa discussão. Deste modo, já temos uma compreensão do que é o Fundeb. Parte dos recursos que são arrecadados com os impostos que nós pagamos são vinculados para o financiamento da educação. Parte dos recursos que já estão vinculados para a educação são subvinculados para o financiamento da educação básica, dos sistemas públicos de educação básica, das escolas relacionadas à educação infantil, fundamental, ensino médio, profissional e de jovens e adultos. Como nós falávamos anteriormente, o Fundeb, por ser uma subvinculação dos recursos da educação, significa que nem tudo que está relacionado ou está direcionado à educação também está direcionado para o Fundeb. Dos impostos estaduais que vão para o Fundeb, ou seja, 20% dos 25% estão relacionados ao Fundo de Participação dos Estados, a compensação do IPI que a União
transfere para os estados o ICMS, o IPVA e o Imposto de Transmissão de Bens por Causa-Mortes. Nos impostos municipais, 20% dos 25% do Fundo de Participação dos Municípios, a parte proporcional transferida pela União relacionada à desoneração do IPI nas exportações, a participação dos municípios no ICMS e no IPVA da arrecadação dos estados e a participação dos municípios na arrecadação do ITR, que é um tributo federal, o Imposto de Transmissão, o Imposto de Propriedade Rural. Dessa forma, estão fora do Fundeb, no caso de estados e municípios, os 5% restantes da arrecadação direcionada à educação. Então, dos 25%, 20% estão direcionados ao Fundeb. Os 5% restantes estão direcionados à educação, mas não compõem o Fundeb, o Fundo Específico de Financiamento da Educação Básica. Recapitulando, dos 25% dos recursos vinculados à educação, 20% dos recursos são vinculados ao Fundeb, o Fundo Específico da Educação Básica. Esta vinculação de recursos envolve recursos tanto de estados quanto de municípios. Do total arrecadado, divide-se esse montante pelo número de estudantes matriculados nas redes públicas, sejam elas estaduais e municipais. Ao dividir esse montante arrecadado, a União complementa caso o valor per capita, ou seja, o valor por estudante, seja inferior ao gasto aluno mínimo. Este gasto aluno mínimo, o chamado gasto aluno, ou valor mínimo de investimento anual, é calculado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira. Este valor, calculado pelo INEP, é fixado anualmente por decreto presidencial. Este valor de gasto aluno mínimo varia nos diferentes níveis e modalidade, para tempo parcial ou tempo integral. Então, do montante arrecadado, que constitui o Fundeb, formado por valores de estados e municípios, dividido pelo número de alunos matriculados, encontra-se o valor per capita, e o valor per capita é complementado, se necessário, pela União, tomando como parâmetro o gasto aluno mínimo. Uma metáfora muito interessante para compreender o funcionamento do Fundeb, eu gosto de utilizar a metáfora dos tanques estaduais. O Fundeb é como se fossem 27 tanques estaduais. Cada estado tem o seu tanque de Fundeb. Esse tanque de Fundeb é alimentado por 20% da arrecadação dos impostos estaduais, 20% da arrecadação dos impostos municipais e é complementado, se necessário, com recursos da União, caso a divisão desses recursos por aluno seja inferior ao valor gasto aluno fixado anualmente. Então, como os senhores podem perceber, é como se existissem 27 tanques no Brasil. Esses tanques não se comunicam entre si. A partir desta metáfora, é possível verificar, por exemplo, que estados e municípios inseridos em estados mais pobres terão dificuldades de encher o seu tanque e, consequentemente, de distribuir esta água ou estes recursos do Fundeb ao longo dos seus sistemas públicos de educação básica. Estados mais ricos terão maiores facilidades de encher o seu tanque e maior facilidade para distribuir a riqueza através dos recursos do Fundeb. De outro modo, é também possível verificar que o gasto aluno seria uma importante estratégia para fazer ampliar a participação de recursos da União no Fundeb. O fato de termos estados mais ricos e estados mais pobres naturalmente representam, na nossa metáfora, tanques maiores e tanques menores. O fato de termos tanques menores e tanques maiores no Brasil
faz com que a participação dos recursos da União na composição do Fundeb seja muito aquém daquilo que seria necessário para promovermos uma educação básica de qualidade do país. Por outro lado, trata-se de uma estratégia bastante conveniente para a União, no sentido de colocar cada vez menos recursos e estritamente nos tanques menores e mais pobres dos estados e dos municípios das regiões com menos desenvolvimento econômico. O que significa dizer que, na prática, a União participa muito pouco no financiamento do Fundeb, quase que exclusivamente participando do financiamento das regiões mais pobres, pouco influenciando no aumento de volume de financiamento da educação básica. É um aspecto que precisa ser observado e criticado. Como na nossa metáfora, demonstrada nesse slide, é como se estados e municípios fizessem uma grande força para encher o tanque e a União trabalhasse apenas no conta-gotas. A metáfora dos tanques estaduais é importante para derrubar o mito de que o Fundeb tem participação quase que exclusiva de recursos federais. Isto não é verdade. O Fundeb é formado prioritariamente por impostos estaduais e municipais. A União só participa se, por acaso, a distribuição per capita desses recursos forem inferior ao gasto aluno anual mínimo fixado pelo próprio governo federal. Nos slides a seguir apresentamos os valores mínimo por aluno relacionado a cada nível e modalidade de ensino da educação básica. Esses valores eram válidos para o ano de 2014. Os valores atuais estão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizado, na nossa Mediateca, que vocês podem acessar ao término dessa videoaula. Uma vez constituído os recursos do Fundeb, a partir das vinculações dos recursos destinados à educação e da subvinculação de 80% desses recursos para o Fundeb, os valores podem ser gastos ou investidos a partir de naturezas previamente autorizadas pela LDB em seu artigo 70. O artigo 70 da LDB determina como gastos elegíveis para manutenção e desenvolvimento da educação, MDE, os seguintes: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas voltados ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo 70, aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Um aspecto importante a ser destacado no elenco dos gastos elegíveis
para fins do Fundeb e para fins de investimentos em educação é a necessidade dos pagamentos realizados direcionados a profissionais da educação sejam restritos aos profissionais que estejam em efetivo exercício de atividade relacionada à educação. Essa é a videoaula do módulo 2, que trata sobre o que é o Conselho Fundeb, ou Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Quem controla o Fundeb? Um aspecto importante para se esclarecer o papel dos conselhos do Fundeb é entender que o Fundeb não é controlado apenas por esses conselhos. Esses conselhos atuam em uma perspectiva muito importante, mas não são, ou não é, a única instância responsável pelo controle do Fundeb. Sabendo que diferentes instâncias atuam de forma conjunta no controle e fiscalização do Fundeb, permite aos conselhos de acompanhamento e controle social terem a noção de que não estão sozinhos na missão de controle desse fundo. Ao contrário, podem contar com o apoio estratégico desses outros órgãos. Dentre as instâncias responsáveis pelo controle e fiscalização do Fundeb, enumeramos os órgãos de controle interno, sejam eles controladorias, órgãos de controle das secretarias de governos municipais e estaduais, o controle externo do Poder Legislativo, representado pelos Tribunais de Contas, o controle externo do Poder Público Federal, representado pelo Ministério Público, e, por fim, pelos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, os chamados Conselhos Fundeb, ou CACs-Fundeb. Somam a essas instâncias também os Ministérios Públicos Estaduais, que podem atuar na fiscalização e controle dos recursos que constituem o Fundeb. O artigo 26 da LDB enumera os órgãos responsáveis pela fiscalização e controle dos recursos vinculados à educação, quando indica: a fiscalização e o controle dos recursos dos fundos educacionais são realizados por órgãos de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, junto aos respectivos entes governamentais sob suas jurisdições, pelo Tribunal de Contas da União no que tange às atribuições de cargos dos órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União. Qual o papel dos CACs-Fundeb? Observando atentamente a Constituição, especialmente no artigo 206, vamos compreender que a organização dos sistemas públicos de educação estão relacionados a pelo menos a 4 dimensões: financiamento, oferta, gestão educacional e controle social. O caput do artigo 206 da Constituição afirma quanto à gratuidade do acesso à educação pública, este aspecto relacionado ao financiamento. Determina a igualdade de condições para acesso e permanência aos sistemas públicos de educação, este aspecto relacionado à dimensão da oferta. Determina, igualmente, garantia do padrão de qualidade nos sistemas públicos de educação, esse aspecto relacionado à gestão da educação. E, por fim, a gestão democrática dos sistemas públicos de educação, este aspecto relacionado ao controle social. Do mesmo modo, vamos perceber que a Lei 11.494 de 2007, a Lei do Fundeb, quando trata acerca das atribuições dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, igualmente identificam as mesmas dimensões, ou seja, financiamento, oferta, gestão educacional e controle social, como veremos a seguir. Como vamos perceber nesse slide, a Lei 11.494 de 2007, a Lei do Fundeb, e a Lei 9.394 de 1996, a LDB,
quando fazem menção às atribuições do Conselho do Fundeb, estabelecem o seguinte: atribuição de acompanhamento e supervisão da distribuição de recursos do fundo, processo de vinculação de receitas, transferência de recursos ao fundo, complemento da União, ingresso e saída de recursos, elegibilidade dos gastos MDE, 60% da MDE com remuneração de docentes, execução financeira de recursos proveniente do FNDE. Percebam que todas essas atribuições de acompanhamento e supervisão presentes na lei da LDB quanto na lei do Fundeb estão situadas na dimensão do financiamento. Como vimos anteriormente, a dimensão financiamento é uma perspectiva constitucional. A perspectiva constitucional da oferta está igualmente prevista na Lei do Fundeb e na LDB quando tratam das atribuições dos conselhos do Fundeb. Nessa dimensão estão inseridos as responsabilidades de acompanhamento e supervisão relacionadas ao censo escolar, quanto ao acompanhamento da fidedignidade das informações repassadas ao FNDE e ao CIOP. O FNDE é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que trata de assuntos relacionados ao Fundeb, e o CIOP trata-se do Sistema de Informações dos Orçamentos Públicos em Educação. As informações que alimentam esse sistema são repassadas pelas secretarias locais e consolidadas através do FNDE e disponibilizadas à sociedade como uma perspectiva de controle social. Ainda na dimensão da oferta, os conselhos Fundeb têm a responsabilidade pelo acompanhamento e supervisão com relação às demandas do direito à educação, a partir dos censos demográficos realizados pelo IBGE. A gestão educacional prevista na perspectiva constitucional também se manifesta no conjunto das atribuições dos conselhos do Fundeb, a partir da lei do Fundeb, quando estabelece o acompanhamento e a supervisão da proposta orçamentária anual do fundo e na perspectiva de realização de visita e inspeções às escolas. Por fim, a perspectiva da dimensão do controle social prevista na Constituição igualmente se manifesta no conjunto das atribuições dos conselhos do Fundeb, através da responsabilidade pela manifestação formal sobre a execução dos recursos do Fundeb e a possibilidade de convocação dos secretários de Educação para prestar esclarecimento sobre a execução dos recursos do fundo, se necessário. Percebemos, então, que é uma afinidade muito grande daquilo que o marco constitucional estabelece como dimensões para o acompanhamento das políticas educacionais e aquilo que a lei do Fundeb estabelece como atribuições dos conselhos de acompanhamento e controle social. A partir do que acabamos de evidenciar, fica para a gente bastante claro que o papel dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb nada tem a ver com o tipo de controle que é praticado pelos demais órgãos. Enquanto os órgãos de controle da Secretaria de Educação e do Poder Executivo, tanto municipal quanto estadual, bem como os tribunais de contas e os ministérios públicos, atuam na perspectiva de controle técnico e legalidade, os conselhos do Fundeb atuam de uma outra forma, um controle político e de legitimidade. Mas o que seria isso? Enquanto que os órgãos de controle, tribunais de conta e ministérios públicos estão preocupados com a legalidade dos recursos do Fundeb, ou seja, se esses recursos estão sendo captados e executados de acordo com o que está previsto na lei, os conselhos de acompanhamento e controle social, de outro modo, estão preocupados em saber se esses recursos estão sendo utilizados de acordo com as necessidades e demandas da população. Ou seja, se as políticas educacionais estão voltadas para aquilo que a população precisa em termos de demandas educacionais, sejam elas para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação profissional, para a educação de jovens e adultos.
Os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb devem, portanto, tomar o trabalho dos órgãos de controle interno, dos tribunais de contas e dos ministérios públicos como instrumentos e ferramentas de apoio ao seu trabalho, mas sempre percebendo que a responsabilidade pela fiscalização dos recursos do Fundeb são dos órgãos de controle interno, são dos tribunais de contas, é do Ministério Público. Os colegiados do Fundeb são órgãos de controle político, preocupado em perceber se os recursos do Fundeb estão caminhando para respeitar os anseios da população por serviços de educação básica. Os conselhos do Fundeb são órgãos colegiados que possuem representações do poder público, dos profissionais de educação e da sociedade civil, estudantes, pais de alunos. Na perspectiva dos conselhos estaduais, possuem 3 representantes do Poder Executivo Estadual, 2 representantes dos poderes executivos municipais, um representante dos dirigentes municipais de educação, indicado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, um representante do Conselho Estadual de Educação, 2 representantes de pais de alunos, 2 representantes de estudantes e um representante de professores. Os conselhos municipais do Fundeb têm sua composição formada por 2 representantes do Poder Executivo Municipal, um representante dos diretores das instituições municipais, 2 representantes de par de aluno, 2 representantes de estudantes, 2 representantes dos profissionais de educação, sendo um técnico e outro professor. O papel dos conselhos do Fundeb está claramente evidenciado na Lei do Fundeb e na LDB. Ele é um trabalho abrangente e multidimensional, que envolve aspectos financeiros, organizacionais, administrativos e políticos. Envolve uma série de assuntos técnicos, portanto, bastante complexo. Exige organização, planejamento e disciplina dos seus membros. E vai exigir também a compreensão do papel de outros atores inseridos nesse contexto: secretarias de educação, Tribunal de Contas, Ministério Público e comunidade. Para dar conta de tamanha responsabilidade, os conselhos do Fundeb podem e devem utilizar-se especialmente do apoio do Ministério Público e dos tribunais de contas no desempenho de suas atribuições. As universidades públicas, as associações profissionais também podem apoiar os conselhos na realização de suas atividades. Com o apoio dessas instituições, os conselhos do Fundeb podem superar as limitações técnicas e operacionais que eventualmente eles podem enfrentar. A defesa da educação pública de qualidade é interesse de toda a sociedade. Esse é o módulo 3, que trata do plano de trabalho para os conselhos do Fundeb. Nesse módulo, vamos apresentar uma proposta metodológica para o trabalho dos conselhos do Fundeb, considerando especialmente que esses conselhos são colegiados de controle e acompanhamento social, e não órgãos de controle e fiscalização. Essa metodologia, denominada FOGEX, explora as dimensões do financiamento, oferta, gestão educacional e controle social, enquanto diretrizes determinantes para o exercício e as práticas do acompanhamento e controle social no âmbito do Fundeb. Não trata-se de um modelo camisa de força, mas uma proposta inicial e de reflexão para a efetivação dos trabalhos, para a organização e para o planejamento das práticas desses colegiados. A proposta que nós sugerimos, como uma ideia preliminar para o trabalho de organização, planejamento e execução da atividade de acompanhamento e controle social no âmbito do Fundeb, parte da nossa experiência de pesquisa nos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb estadual, no âmbito da Bahia,
e nos municípios que compõem a região metropolitana de Salvador ao longo desses últimos 10 anos. Nossa proposta concebe o trabalho dos CACs Fundeb em 5 etapas: planejamento, organização, execução, análise de relatórios parciais e finais e emissão de parecer. Na etapa planejamento, são criados 4 subgrupos temáticos: financiamento, oferta, gestão educacional e controle social, a partir das dimensões estruturantes dessa proposta metodológica. Os conselheiros, a seu critério, inserem-se em um ou outro grupo. Nesses subgrupos serão levantadas todas as questões norteadoras e a necessidade de obtenção de dados para a realização das atividades no âmbito do Conselho. Essa proposta de criação de subgrupos temáticos é indicada tanto para os conselhos estaduais quanto para os municipais. Considerando as atribuições presentes tanto na Lei do Fundeb quanto na LDB, relativa às práticas de acompanhamento e controle social dos conselhos, sugerimos os seguintes temas. Para o subgrupo de financiamento, sugerimos os seguintes temas: cálculo dos recursos vinculados ao fundo, fonte de recursos utilizadas, composição de investimentos e gastos da MDE e acompanhamento da proposta orçamentária do fundo. Para o subgrupo oferta, sugerimos os temas relacionados à matrícula, evasão, retenção, ofertas de modalidade de ensino e acompanhamento e supervisão do censo escolar. Para o subgrupo de gestão educacional, sugerimos os temas acompanhamento do calendário escolar, acompanhamento da disponibilidade docente, acompanhamento da infraestrutura das escolas, acompanhamento da execução ou implantação dos planos de carreiras dos profissionais de educação. Para o subgrupo de controle social, indicamos os temas acompanhamento dos conselhos escolares, acompanhamento da gestão de recursos na escola, acompanhamento no desempenho IDEB e prova SAEB dos sistemas educacionais e acompanhamento do processo de eleição de diretores. O processo de eleição direta para os diretores das escolas passou a ser item obrigatório a partir da publicação do novo Plano Nacional de Educação. Feita a divisão do trabalho do Conselho em subgrupos temáticos e identificados os temas de cada subgrupo, passemos à etapa de execução dos trabalhos. Nessa etapa, serão formuladas as questões de investigação, elaboradas petições e encaminhadas aos órgãos de apoio, gestão e controle do Fundeb, tais como Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação, Controladoria Geral, Tribunal de Contas, no sentido de esclarecer e evidenciar o processo de constituição e execução dos recursos do Fundeb, sempre a partir das questões formuladas em cada subgrupo temático do Conselho. A próxima etapa diz respeito à recepção desses dados junto a esses órgãos de controle, gestão e apoio do Fundeb. A partir desses dados obtidos, serão realizados relatórios e discutidos e apresentados os resultados, tanto no âmbito dos subgrupos, como no âmbito geral do Conselho. Não podemos perder de vista, nesse processo de petição e obtenção de informações relativas ao Fundeb, a perspectiva de legitimidade do trabalho dos conselhos de acompanhamento social, ou seja, a preocupação em saber se os recursos utilizados vinculados ao Fundeb estão sendo utilizados de forma a responder pela demanda da comunidade por educação básica. Os aspectos relacionados à legalidade poderão ser esclarecidos junto aos tribunais de contas e aos órgãos de controle,
Essa não é uma preocupação dos conselhos do Fundeb. Essa é uma responsabilidade desses órgãos de fiscalização e controle. Cabe aos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, sempre que necessário, buscar informações acerca do cumprimento dessa legalidade, mas não como principal atribuição desses conselhos, que são colegiados de controle, acompanhamento social na perspectiva política. Havendo matéria controversa ou polêmica acerca tanto da vinculação dos recursos quanto na execução dos gastos e investimentos do Fundeb, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb pode a qualquer momento convocar o secretário de Educação ou acionar o Ministério Público sempre que necessário. É importante pautar todo o trabalho dos conselhos em uma agenda clara e formal de trabalho, da mesma forma que realizar os registros formais de todos os expedientes realizados, sejam através das atas, sejam através dos requerimentos elaborados, solicitando informações de esclarecimento aos órgãos de controle. Esta providência não só formaliza e dá segurança para a execução das atividades do Conselho, como também constitui-se em um providencial acervo para aqueles que desejam pesquisar o trabalho do Fundeb e para os futuros conselheiros que eventualmente assumirem esse encargo. Essa altura você deve ter notado que todo o trabalho de execução de acompanhamento e controle social do Fundeb está pautada nas questões norteadoras que serão desenvolvidas no âmbito dos subgrupos temáticos. E você deve estar se perguntando: que questões devemos formular para análise dos documentos e obtenção de respostas junto à administração governamental, ou seja, nos órgãos de controle, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação ou Tribunais de Contas. A seguir, faremos algumas sugestões que poderão ser implementadas e aperfeiçoadas no trabalho de acompanhamento e controle social do Fundeb. Na dimensão do financiamento, sugerimos as seguintes questões para serem implementadas ou aperfeiçoadas no trabalho de acompanhamento e controle social. O cálculo da vinculação das receitas do Fundeb está sendo realizado adequadamente? Essa é uma questão que deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas. Os gastos da MDE são adequados ou elegíveis? Igualmente encaminhada aos Tribunais de Contas. Quais os programas complementares desenvolvidos com recursos federais? É uma questão que pode ser implementada e aperfeiçoada e encaminhada para os órgãos de controle, Secretaria da Fazenda ou Educação. As prestações de contas dos programas complementares estão atualizadas e adequadas? Da mesma forma que a anterior, essa questão pode ser implementada e encaminhada às Secretarias de Fazenda ou Educação. A oferta de ensino médio é adequada à demanda da comunidade? A oferta no ensino profissional é adequada à demanda da comunidade? A oferta em educação em tempo integral é adequada à demanda da comunidade? A oferta do ensino para jovens e adultos é adequada à demanda da comunidade? A oferta em educação para portadores de necessidades especiais é adequada à demanda da comunidade? Quais as ações desenvolvidas pela Prefeitura ou pela Secretaria de Educação para contemplar as demandas não atendidas? O trabalho de acompanhamento e controle social no subgrupo da oferta é realizado a partir da comparação entre os dados de oferta e matrícula processados no âmbito do censo escolar e os dados da demanda por educação básica, que podem ser obtidos tanto na análise dos dados dos censos demográficos do IBGE, quanto a partir das escutas dos conselhos escolares e nas visitas às escolas. Identificadas demandas não atendidas pelo ente governamental, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb pode encaminhar essas demandas à Secretaria de Educação
ou encaminhá-las igualmente ao Ministério Público. Percebendo-se a necessidade de investimentos para além dos recursos do Fundeb, essa sugestão pode ser também encaminhada à Secretaria de Educação. Na dimensão da gestão educacional, sugerimos as seguintes questões para implementação ou aperfeiçoamento. Como está o fenômeno da evasão escolar na rede de ensino? Como está o fenômeno da repetência escolar na rede de ensino? O número de professores é adequado às necessidades da rede de ensino? Como está o processo de elaboração do censo escolar? Quais as condições de mobiliário e infraestrutura das escolas da rede de ensino? As escolas têm cumprido o calendário escolar? Existe plano de carreira e remuneração para professores e demais profissionais da educação? Qual o nível de qualificação dos profissionais da educação, técnico e professores? Qual o nível da execução da proposta orçamentária da educação e do Fundeb? Como está a elaboração da proposta orçamentária para a educação no próximo período? A proposta orçamentária em elaboração contempla demandas não atendidas atualmente? Quais as condições de alimentação e merenda escolar nas escolas da rede de ensino? Quais as condições de transporte dos estudantes das escolas da rede de ensino? Quais as condições de material didático disponível para os estudantes das escolas da rede de ensino? As escolas da rede de ensino estão equipadas com bibliotecas, laboratório de informática e quadra esportiva? O processo de eleição direta de diretores já foi implementado, segundo determina o novo Plano Nacional da Educação? O trabalho de acompanhamento e controle social do Fundeb, na perspectiva da dimensão da gestão educacional, é basicamente realizado através da petição e obtenção das respostas formuladas e encaminhadas ao órgão de gestão e controle do Fundeb, Secretarias da Fazenda e Educação, e o confronto dessas informações através da visita e inspeção das unidades escolares, bem como a escuta de professores, estudantes e gestores dessas escolas, e, especialmente, dos conselhos escolares. As questões relacionadas à dimensão do controle social dizem respeito, basicamente, ao aperfeiçoamento do controle social, tanto no âmbito do próprio Fundeb, no âmbito do próprio Conselho, quanto na relação entre ente governamental e sociedade civil organizada. Nesse sentido, indicamos as seguintes questões. Os segmentos da sociedade estão adequadamente representados no Conselho do Fundeb? Quais as demandas dos segmentos direcionadas ao Conselho do Fundeb? Que autoridades desejamos ouvir para esclarecimento de assunto controverso? Estamos devidamente capacitados e informados para desempenhar nossas funções no Conselho Fundeb? Os conselhos escolares estão em funcionamento em todas as escolas da rede de ensino? Quais as demandas sinalizadas pelos conselhos escolares ao Conselho Fundeb? Qual o desempenho dos estudantes das escolas da rede pública na prova SAEB? Qual o desempenho das escolas da rede pública no Índice de Educação Básica? Como ocorre o processo de determinação dos diretores das escolas da rede pública? O trabalho na dimensão do controle social, no âmbito de acompanhamento e controle social do Fundeb, é realizado basicamente através da escuta da sociedade civil, da visita às unidades escolares, da conversas com os conselhos escolares, da identificação dos mecanismos de divulgação das informações do Fundeb, de transparência e de controle social para a sociedade civil em relação aos recursos que estão vinculados e executados no âmbito do Fundeb. O trabalho de acompanhamento e controle social do Fundeb encerra-se com a análise e emissão do parecer. Para isso, reúne-se todo o acervo produzido a partir das questões, requerimentos e petições encaminhadas aos órgãos de controle e apoio do Fundeb e verifica-se os seguintes aspectos: adequação do cálculo das receitas vinculadas ao Fundeb, adequação dos recursos complementares,
adequação do processo de elaboração do censo escolar, identificação das demandas da comunidade por educação básica, especialmente as não atendidas, adequação das informações prestadas ao sistema de informações dos orçamentos públicos em educação para o FNDE, Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação. A reunião de acervo, a partir das demandas peticionadas encaminhadas aos órgãos de controle, bem como a visita e inspeções às condições das unidades escolares, contemplam ainda a avaliação geral das condições de infraestrutura das escolas, a avaliação quanto à adequação das remunerações dos profissionais da educação, a avaliação quanto à adequação dos gastos do MDE, a avaliação da proposta orçamentária e a avaliação do contexto da gestão democrática. Nesse processo, sempre que necessário, pode-se buscar, por parte dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o apoio tanto dos Tribunais de Contas, dos próprios órgãos de controle das Secretarias de Educação e Fazenda, bem como associações profissionais, universidades públicas e sociedade civil organizada disposta a colaborar com o trabalho de acompanhamento e controle social do Fundeb. A etapa de formação de opinião é a etapa que antecede a emissão do parecer dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Nessa perspectiva, deve-se fazer uma análise das condições de acessibilidade de documentos e informações, verificar a existência de portal de transparência do Fundeb, condições de suporte e esclarecimento de dúvidas e questões controversas que eventualmente o Conselho tenha identificado, o apoio da Secretaria, órgão de controle e Tribunal de Contas no processo de acompanhamento e controle social do Fundeb, necessidade de esclarecimentos adicionais, necessidade de convocação do secretário, necessidade de encaminhamentos para averiguações complementares junto aos órgãos externos, Tribunal de Contas e Ministério Público, e, por fim, a elaboração do parecer, que poderá ser sem ressalva, com ressalva, abstenção ou negativa de opinião. Na opinião sem ressalva, o Conselho admite que a execução e vinculação dos recursos do Fundeb foi realizada de uma forma satisfatória. Na opinião com ressalva, o Conselho admite que, apesar de eventuais fragilidades, essas não comprometem o todo do processo de vinculação e execução de recursos do Fundeb. Na abstenção, o Conselho admite que não reúne condições para expressar qualquer opinião acerca do processo de vinculação e execução dos recursos do Fundeb. E, na negativa de opinião, o mais grave dos pareceres emitidos pelos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o Conselho expressa que o processo de vinculação e execução dos recursos do Fundeb não cumpriram os aspectos legais e legítimos do processo de vinculação e execução dos recursos. É importante dizer que, em qualquer dos casos de parecer, eventuais irregularidades ou fragilidades de controle no processo de vinculação e execução dos recursos do Fundeb devem ser encaminhadas ao Ministério Público. Cabe aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb apenas registrar o trabalho de fiscalização, punição e averiguação de fraudes é papel do Ministério Público e de Tribunais de Contas. Para finalizarmos, vamos propor algumas reflexões sobre o Fundeb. A primeira dela diz respeito a gente acabar com o mito de que os recursos do Fundeb são prioritariamente federais. Isso não é verdade. O slide a seguir mostra um levantamento realizado para toda a primeira década do século XXI, do período de 2001 a 2010. Nele, mesmo no estado da Bahia, um estado pobre de uma região pobre, representa que os recursos investidos no Fundeb são de 58,1% do próprio estado da Bahia e de apenas 41,9% de recursos federais. Quando a gente estende esse levantamento para todo o Brasil no mesmo período, a gente percebe que, na média, durante toda a primeira década do século XXI, 78,3% dos recursos
são das próprias unidades federativas, ou seja, dos estados e municípios, e a União responde apenas por 21,7% dos recursos investidos no Fundeb. Outro mito que a gente precisa derrubar é quanto ao papel de acompanhamento e controle social dos conselhos do Fundeb. Os CACs Fundeb não são órgãos de controle e fiscalização, mas de acompanhamento e controle social, que vão pautar sua atuação a partir de uma perspectiva política, de legitimidade e adequação dos recursos do Fundeb em relação à perspectiva da sociedade, por educação básica, por educação de qualidade. O papel de fiscalização e punição de eventuais irregularidades cometidas no Fundeb pertence ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, sejam eles estaduais, sejam eles federais, instâncias às quais os conselhos de acompanhamento e controle social devem sempre buscar apoio e suporte quando necessário. Para que tenhamos, num futuro bem próximo, educação pública de qualidade, precisamos fortalecer o trabalho dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb. Nesse sentido, sugerimos a aproximação desses conselhos com a universidade, que pode apoiá-los em consultoria técnica, capacitação dos representantes do segmento civil, como professores, diretores, pais e estudantes, e iniciativas semelhantes a essa. O trabalho contínuo dos conselhos, uma dinâmica pautada pelas questões de legitimidade e não pela questão da legalidade. Análise dos relatórios parciais e totais, considerando a observação das áreas de controle interno e dos tribunais de contas, ou seja, a integração do trabalho dos conselhos do Fundeb com outras instâncias. A integração também na perspectiva de prestar devolutiva aos segmentos da sociedade civil. É importante que os conselhos do Fundeb valorizem as práticas de registro dos trabalhos, com atas detalhadas, informes públicos, transcrições de reuniões que facilitarão o acesso à informação da sociedade e o trabalho dos futuros conselheiros. É importante destacar também que o acompanhamento do censo escolar, da proposta orçamentária do Fundeb e dos programas de financiamento do FNDE são de responsabilidade dos conselhos do Fundeb. É importante que os conselhos do Fundeb façam cobrança de políticas educacionais voltadas às demandas da comunidade, especialmente aquelas demandas não atendidas. É importante integrar o conselho do Fundeb com os conselhos escolares. E, por fim, que o conselho estimule a gestão governamental a criar canais de comunicação com a sociedade e especialmente com o próprio conselho do Fundeb, seja através da internet, e-mail, redes sociais e portais de transparência. O trabalho de capacitação para o exercício de conselho no Fundeb não termina com essas videoaulas, ao contrário, ela se inicia. Acesse todo o conteúdo disponibilizado na nossa Mediateca, em especial o do nosso livro, que pauta boa parte desse conteúdo e está disponibilizado gratuitamente em formato de e-book. Aproveite, informe-se, qualifique-se, multiplique. Essa foi mais uma iniciativa da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão PROEX, da Unidade Acadêmica de Educação à Distância UNEAD, do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias do Campus 19 de Camaçari, executado pelo Grupo de Pesquisa Educação, Federalismo e Controle Social. Agradecemos a sua participação e nos vemos dentro em breve. Forte abraço.